Vim te cobrar. Oferecimento New Quality, representante exclusivo dos móveis escolares Movesco no Ceará. Alô, amigos! Alô, amigas! Sejam todos bem-vindos ao nosso Vim te cobrar. Mais uma vez, eu, Jaque Lima, estou aqui para ser a sua representante, a sua voz. Nós estamos diariamente ligando, telefonando aí para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito. Tem um prefeito aí que está atrás, ele ainda disse... Ele tá dizendo não, né? Eu acho que vocês sabem quem é, né? É o mais pedido de todos. Eu sei que você aí, com certeza... tá pelo menos imaginando quem é. Ele ainda não deu um não definitivo, certo? Mas nós estamos cobrando todos os dias e toda semana para atender vocês aí, tá certo? Nós estamos aqui para fazer essa cobrança, porque o político tá lá nos representando, então nada melhor do que ele vir para cá e falar para vocês o que eles estão fazendo, não é verdade? Eu não estou sozinha nessa, porque o Wesley Sacramento também está aqui e literalmente com a voz de vocês, porque ele traz as perguntas. Não é isso, meu amigo Wesley? É isso, Jaque. Estou muito feliz de estar aqui hoje com um grande convidado, e o programa está sendo sucesso na capital e também está sendo sucesso no interior para falar sobre política, para cobrar os políticos o que o povo necessita. Isso mesmo, e agradecer logo de cara a New Quality, né, que é a representante oficial aqui no Ceará dos móveis Movesco. Movesco que é super famosa aí em todo o Brasil, né? Móveis escolares com boa qualidade. Se você quiser levar um diferencial aí para sua escola, para sua creche, para sua faculdade, então aqui no Ceará é só falar com a New Quality. E hoje é um momento assim, vamos dizer, bem especial para mim, para o Wesley também, né? Porque nós temos raízes nesse município que a gente trouxe um representante. A minha mãe, Dona Glaís, ela é desta cidade, Aracoiaba, Ceará. Eu passava minhas férias lá, então assim, eu gosto demais do município, das pessoas. E o Wesley também da mesma forma, né, amigo? A sua família é de lá? A minha família é de lá, a minha vida inteira, né? Eu escutava minha mãe falando o nome da Dona Marilena, que pouco conheci o nome da minha mãe também, né? Então eu também passei parte das minhas férias em Aracoiaba. E sou apaixonado. Pois é, por isso que a gente tem muito prazer hoje de entrevistá-lo. Ele que é filho da Marilene Campelo. Gente, a Marilene é uma figuraça. Todo mundo conhece lá em Aracoiaba. Já foi 3 vezes prefeita da cidade. Ela é uma pessoa que as pessoas gostam demais. Ele é advogado. Ele já foi assessor de desembargador, assessor de prefeituras. O cara entende demais do jurídico. Então não foi qualquer um que chegou na Aracoiaba, não. Mas será que ele tá fazendo as coisas? Tô falando dele, prefeito Thiago Campelo. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o convite, já que está aqui no Vim te cobrar, e ao lado também do Wesley, que eu tive o prazer de conhecer. 2 aracoiabenses que têm suas raízes lá, e vocês sabem o que é que significa Aracoiaba, né? Aracoiaba significa lugar onde as aves cantam. Então, eu tenho um grande prazer de estar aqui ao lado de pessoas que têm raízes na nossa cidade. Eu que sou filho de Aracoiaba, e estou aqui para responder as perguntas de vocês. Rapaz, eu acho que não só as aves, mas as pessoas cantam e cantam muito bem, né? Porque, ó, Wesley Safadão é de lá, Vicente Neri é de lá, Tati Guel é de lá e o povo canta bem, né? Faz sucesso, né, Thiago? É Você verdade. canta também, Thiago? Não, não é a minha praia, viu? Deixa só as aves mesmo, né? Só as aves. Gente, não tem como começar aqui esse nosso papo, né? Como eu falei, como a gente tem realmente algumas raízes, eu desde pequena, né? Eu ia para Aracoiaba, o meu tio, por exemplo, o tio Zé Dail, ele foi vereador durante muitos anos. Eu acho que a vida toda ele foi vereador lá. E então eu sempre fiquei por dentro muito assim da política lá de Aracoiaba. E eu sei, amigo, tu sabe que aqui é uma pergunta bem direta, né? Pois não. Para quem não é de Aracoiaba, né, que está assistindo aqui a gente, só para a gente contextualizar um pouco aqui e vocês entenderem, né, quem é o Thiago aqui e como o Thiago começou como prefeito lá em Aracoiaba. Em 30 de agosto de 2018, se eu estiver errado aqui, você me corrige também, viu? Pois não. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve por unanimidade a cassação do diploma do prefeito Antônio Cláudio, que é isso que eu falei, e da vice, que é a Dona Bill, que inclusive a Dona Bill é a mãe do Wesley Safadão, gente. Que eles haviam sido cassados. Em 2018 aconteceu isso, mas em setembro de 2018 foi revogado, né? Ele ia sair, não ia sair mais. Pronto, não saiu mais. E quando foi em 1º de dezembro de 2019, aí sim
Houve né? a eleição suplementar. Houve a eleição suplementar, que é aquela eleição tampão, onde o Thiago, imagino eu, que teve assim, uma decisão bastante difícil na sua vida, né? Porque pela primeira vez você exerceu um cargo de prefeito, mas já sabendo que ia passar um ano só, né? E detalhe, gente, vinha realmente de uma gestão desastrosa. Então, como é que apenas um ano você ia conseguir consertar e fazer alguma coisa para a cidade? Você não teve medo, não? Nunca tive medo. Eu sabia que era apenas um ano e eu também nunca tive nem receio. Eu sabia que ia enfrentar uma situação muito difícil, mas eu sabia também que a população da minha cidade, que eu conheço, iria me dar uma nova oportunidade porque ia sentir o quanto que eu estava ali pronto para assumir a responsabilidade e fazer com que as coisas pudessem acontecer de forma rápida. Né? E eu enfrentei um desafio muito grande, principalmente econômico. Porque Foi desleal em relação a isso, a campanha? A campanha. Em que sentido? De dinheiro mesmo, assim, de um ter muito mais do que o outro. Claro, na dizem, verdade... né? Me disseram, não sei, as aves cantaram, né? Disseram que foi uma eleição muito desleal em relação a isso. Você concorreu com o Edinho, é isso? Que é o filho da Dona Bill? Isso, exatamente. Agora sim, já que eu vou lhe dizer assim que a questão financeira, ela realmente no interior, principalmente, ela é majoritária na maioria das vezes. Mas a política e principalmente as disputas eleitorais nos municípios, elas têm outras nuances. Eu considero que é um percentual de cada coisa, não é só o dinheiro. Sim. Você tem que ter ser conhecido na cidade, você tem que ter uma ligação, pelo menos com uma grande parte da população, você tem que ter serviço prestado. Né? Eu sempre militei na minha profissão, também sempre estive lá presente com a minha profissão, ajudando as pessoas, e tem que ter tudo isso. E o dinheiro é importante, claro, importante para uma estrutura de campanha. Né? E a gente sabe que muitas vezes ele passa por cima, só que da população de Araquaiaba não passou, eles deram a oportunidade para uma pessoa foi que bem não expressivo, tinha. não foi? Essa foi votação? Bem expressivo na primeira, mais ainda foi na segunda, né? Que veio logo em seguida. Não foi nem um ano. Foi 10 menos, meses né? depois, né, veio processo, novamente, né? outro processo e assim, sem contar que quis o destino que depois de 2 meses e meio que eu assumi e o mandato tampão, veio uma pandemia. É mesmo. Então, quis o destino que fosse eu que estivesse lá. Rapaz, e o seguinte, eu queria saber, quando você chegou lá nesse primeiro ano, né, 10 meses que você disse, quais foram os maiores absurdos que você encontrou dessa gestão? Principalmente a questão, várias setoriais muito difíceis, como a saúde. A saúde, com 3 meses, o secretário do Estado foi lá fechar o hospital. Porque não tinha nada, eu encontrei literalmente sem nada, a UPA totalmente destruída, o hospital sem medicação, sem nada, tudo destruído, a estrutura de saúde realmente estava muito complicada, as unidades básicas de saúde destruídas, não tinha os PSFs, Programa de Saúde da Família, só tinha, hoje nós temos 13 equipes, eu acho que quando eu assumi só tinham 2 equipes, que estavam funcionando. Né? Então, uma situação da saúde de Araquaiaba muito difícil. Mas a questão financeira era o pior, porque quando você puxa uma certidão, já que quem conhece gestão, é como se fosse o CPF da gente. Sim. Quando a gente puxa uma certidão e vê lá várias inadimplências, várias irregularidades, dívida com todos os órgãos que tu imagine, Receita Federal, dívida de INSS, impostos federais, impostos estaduais, dívida de seguro-safra, muita dívida. Então, dívida com a Enel, com a CAGES. Então, a gente teve que ir buscar parcelar tudo isso, né? Compromete, de certa forma. Porque o dinheiro da prefeitura vai toda para... A prefeitura não recebe de novo aquele dinheiro que outrora, aquele mês que veio com o FPM, não recebe outro igual, entendeu? Recebe daquele mês, mas não recebe novamente o que não foi investido da forma devida. Então, isso tudo, principalmente a questão de buscar o equilíbrio financeiro e fiscal do município, esse foi o principal desafio.
E deu para fazer ainda alguma coisa com tanta dívida desse Eu jeito? acho que com 4... Nesses 10 meses que eu tô perguntando. No máximo, eu acho que uns 4 meses a 5 meses, por aí, eu consegui obter as certidões do município. Fui parcelar dívidas, algumas já tiveram que ser pagas de imediato, outras parceladas durante todo o meu mandato, né? Então, tudo isso aí a primeira coisa a fazer. Por quê? Porque eu tinha pouco tempo também até para fazer parcerias com os outros órgãos. Governo de estado, governo federal. Para você fazer parcerias, buscar convênios, investimentos, você tem que ter as certidões. Você não assina um convênio hoje com qualquer secretaria do estado sem você ter a certidão da prefeitura. Então, nós fomos buscar isso aí. Eu acho que com 4 ou 5 meses, no máximo, eu consegui obter as certidões e fui buscar. É tanto que consegui investir em pouco tempo. Eu fiz algumas obras pequenas, também peguei a situação muito difícil de salários atrasados de servidores, né, principalmente terceirizados. Na época eu peguei vários meses atrasados e eu tive que parcelar. Eu não paguei de imediato porque tinha um mês que era da minha obrigação pagar, o mês em que eu estava já na gestão. Então eu fiz um parcelamento. Graças a Deus, hoje a prefeitura já não deve. Um reconhecimento de dívida, né, prefeito? Isso, alguns sim, né? Quando já fica da gestão para outra em restos a pagar, você não precisa fazer a questão do reconhecimento de dívida. Mas vários reconhecimentos de dívida tiveram que ser feitos porque não tinha sido feito o procedimento legal na gestão anterior, entendeu? Mas a prefeitura devia muito a credores e tudo, e a gente parcelou. E com os débitos maiores, nós tivemos que parcelar durante toda a nossa gestão. Compromete muito, né? Até pela questão do investimento. Porque se você tiver como segurar um pouco, guardar um pouco para investir, você consegue com as parcerias. Se você tem, por exemplo, 1 milhão no município, você consegue de contrapartida, em alguns convênios, você consegue aí 10 milhões para poder você investir no município, buscando parcerias com o estado, com o governo federal. Então você precisa Você encontrou nepotismo, assim, lá? Sim. Da gestão antiga? Com certeza. O nepotismo, ele tem uma exceção, que são os cargos de secretários. São os únicos que você pode ter, já foi decidido pelo Supremo, que você pode ter parentes. Nos demais, não. Lá tinha muito, né? Mas aí, hoje, por exemplo, eu tenho a minha mãe que é secretária do município. Os cargos de secretário de município, secretário de Estado e ministros são os que estão na exceção da questão do nepotismo. Tudo o mais é nepotismo. Mas tinha um monte, então? Tinha muito, só que eu não encontrei nenhuma ação judicial nesse sentido, né, da questão do nepotismo, porque isso tem que ser fiscalizado, né, pelos órgãos de controle, pelos vereadores, pelo Ministério Público, é quem fiscaliza. E ainda mais, a questão de você colocar como secretário, mesmo sendo um parente que esteja na exceção, mas o seu parente ele tem que ter a qualificação para assumir aquele cargo. Porque senão não sai da questão da exceção que... Só por indicação. Porque vai estar beneficiando ali só porque é da família, né? Isso, exatamente. Então você tem que ter aquela qualificação técnica para assumir aquele cargo. Entendi. Wesley, pergunta? Olha, já que muitas perguntas foram feitas, né? Já que tem uma relação muito forte com Aracoiaba, eu também. Mas eu percebi, prefeito, que muitas pessoas perguntaram, um dos grandes desafios, não só da sua gestão, mas já vem de algum tempo, é aquela a rua larga, rua grande, né? Que é uma das ruas principais de Aracoiaba, que quando ela tem a forte chuva, acaba alagando, né? É um dos principais desafios da prefeitura, como está sendo feito esse desafio dessa obra, né? Wesley, eu já vi que você sabe mesmo, viu, meu amigão? Olha, ali... A pergunta veio de lá mesmo. Na verdade, ali tem mais de 50 anos, eu acho que desde quando começaram ali a construir, que tem aquele problema. Antigo, né? E piorou ainda mais, já que por quê? A Aracoiaba ela foi expandindo.
e principalmente ali para, acho que você lembra, o antigo Alto da Cadeia, Sim, né? Então, ali para o Parque Centenário, o Conjunto Coab, esses bairros eles foram se expandindo ainda mais. Hoje o Parque Centenário é um universo, é um bairro muito grande. Então, ali, e eu vou aqui citar uma palavra, que ali é como se fosse um pote. Ali quando você entra para a rua principal, que é a Rua Santos Dumont. Ali toda a água que vem, tanto de quem vem ali na pista, na CE, como quem vem lá de cima do Parque Centenário, do Conjunto, toda aquela água, ela vem e ali é um pote, é como se fosse onde a água, né, vai e fica ali. Então, o canal antigo que passa ali ao lado da escola do Dr. Salomão. Sim. O canal antigo... Do Almir Pinto? Não, o Almir Pinto já é lá embaixo. Sim. Do Dr. Salomão lá em cima. A escola que é ali cima. na esquina, ali quem vai para o centro. Sei. Então, ali, o canal ele não comporta mais a água que vem lá de cima, ele não consegue mais, não tem mais como sustentar toda essa água. Então, ela vem com muita, além de vir com o volume muito grande, a gente conseguiu limpar, fazer alguns paliativos que hoje demora pouco ali a concentração. E olha que nós pegamos invernos grandes, né? Agora nesses últimos anos, que mesmo tendo esses problemas, eu digo aqui a vocês que é uma bênção de Deus, porque é pior você enfrentar seca. Sim. Aí sim, é um prejuízo e um enfrentamento muito grande. Mas essas coisas a gente vai ajeitando, né? Então eu tenho um projeto já em andamento de urbanização. Ali nós já fizemos a urbanização das ruas principais do centro comercial, colocando um intertravado. Ali também na rua principal, na Santos Dumont, nós iremos subir um pouco. Eu não sou engenheiro, mas o projeto já está feito. A gente vai subir um pouco, vai fazer algumas intervenções para que caia no canal principal o que vem lá de cima dos altos, e a gente vai conseguir melhorar aquela situação ali. Claro que um dilúvio não tem como, é impossível, né? Realmente resolver definitivamente. E nós vamos colocar também um intertravado, fazer uma urbanização na rua principal, na Santos Dumont. Então a gente está com o projeto em andamento. A gente suspendeu por conta das chuvas. Sim. Não tinha como abrir ali, ia ficar um caos muito grande. Então a gente suspendeu e agora a gente vai retomar. Até para não atrapalhar o comércio local, né? Ali é o centro de Aracoiaba. Então isso, exatamente. No centro comercial a gente já fez as intervenções. A gente fez lá... você andou lá esses meses? Não. Pois tá muito intertravado, que foi feito, tá bem bacana, tá melhorando. Pois já que a gente está falando de infraestrutura, né? É uma grande preocupação dos moradores, né, em relação às estradas, iluminação pública. O que você está pensando aí em trazer de melhoria para a cidade? Nós temos feito muitas vicinais, que são trabalhos que são feitos nas estradas vicinais para que a gente tenha um melhoramento. Agora, nós temos feito muita pavimentação já aqui em Pedra Tosca. Que legal. E a gente está levando, a gente dividiu. Antigamente, a gente via mais isso concentrado na área urbana. Então, eu estou com várias obras, algumas já finalizadas. Eu estou com várias obras em localidades do município de Aracoiaba, em localidades do interior. Então, nós temos feito esse trabalho. É claro que Aracoiaba tem uma zona territorial muito grande. A gente tem muita necessidade, como a gente tem uma área territorial de estradas vicinais muito grande, a gente tem muita necessidade, porque em várias estradas nós temos alguns riachos que são fortes. Então, a gente só a questão do baloamento nas estradas vicinais não adianta. Toda vida que vem o inverno, a gente tem problema de intervenções porque precisa de bueiro, de passagem molhada. Isso tudo é muito caro. Né? Então, a gente vai trabalhando, está fazendo a nossa parte, fazendo algumas intervenções em alguns locais que realmente são mais necessários.
levando pavimentação, porque além da questão de realmente ficar melhor, gera uma questão de saúde melhor, diminui a poeira, além de que valoriza os imóveis, né? Então, isso a gente tem trabalhado bastante. Eu consegui muitas emendas e conveniar para que a gente possa dar andamento nessas obras de pavimentação. E sobre a educação, né, que é algo que é bastante importante também, né? O que você tem pensado para melhorar a qualidade de ensino e também valorizar os profissionais? Nós, ao longo desses 3 anos e alguns meses de gestão, a gente melhorou muito os índices da educação de Aracoiaba. E é tanto que eu estou ainda sofrendo, porque teve diminuição hoje os índices da educação, já que eles influenciam no ICMS do município. Né? Então, o gestor ele tem que estar antenado com tudo isso. Primeiramente, claro, a questão do melhoramento da educação para os estudantes, melhorar a educação, mas para isso, para que a gente possa estruturar, a gente tem que pensar na questão dos índices, a gente tem que ser muito objetivo naquilo que a gente vai fazer. Então, a gente tem feito um trabalho, a gente aumentou muito o número de matrículas, de EJA também, nós estruturamos a nossa creche. Hoje nós temos lá, semana passada eu inaugurei outras salas, porque as crianças, aumentou o número de crianças, então precisa de mais estrutura. A nossa creche lá, Nilo Alves, é uma creche referência, né? Inclusive até tivemos alunos da rede privada migrando para a creche, até por conta da estrutura, né? Tem muitos professores que estão ali dedicados, até pela necessidade de ter realmente o corpo técnico, até para a questão hoje também, nós temos lá brinquedoteca, foi instalado também lá. Então a nossa creche é referência. E a questão do ensino fundamental, a gente qualificou muito na questão da seleção, processo seletivo, porque antes, pelas regras do MEC, era permitido que, e mudou isso há uns 2 ou 3 anos atrás, agora professor de sala tem que ser formado. Então nós fizemos essa seleção lá, os professores hoje de sala de aula eles são formados, né? E inclusive agora vou fazer concurso, porque é uma necessidade do município, principalmente para a educação, para a questão de professor, que nós estamos lá há mais de 20 anos sem concurso para professor. Então há uma necessidade. Então o concurso vai ser só para professores? Não, nós vamos ter outros para outras áreas. O que é? Alguns sim, foi feito um estudo pelas setoriais e nós temos de fiscal de obras, agente de endemias, agente de saúde, psicólogo, né, fonoaudiólogo, vai ter para várias áreas. E para professor é que vão ser muitas vagas, porque há essa necessidade, realmente. Então, gente, é o seguinte, já que ele está falando de educação, de professores, né, eu queria mais uma vez reforçar aqui para vocês a existência da New Quality, né, nosso patrocinador oficial, eles que são representantes dos móveis Movesco aqui no estado do Ceará. Movesco já é uma referência em mobiliário, né, escolar em todo o Brasil, mas aqui no Ceará você fala com eles aqui da New Quality, nosso patrocinador, que você vai ver tudo que você precisa aí para sua escola, para sua creche. O Thiago falou aqui da creche, né? Lá tem móveis para creche, tem onde guardar o brinquedo, enfim, é completo mesmo para sua faculdade, para sua escola. Tem vários tipos de móveis. Então você pode entrar em contato através desse telefone, conheça também através das redes sociais da New Quality, que eu tenho certeza que você vai levar um diferencial aí para a sua rede de ensino, né? Os seus alunos vão adorar demais, desde do berçário que tem até caminha, gente, sério. Então, entre em contato com eles e depois você me diz. Principalmente aí você, prefeito, né? Ele acabou de dizer, às vezes vocês precisam de estrutura, né, Thiago? Verdade. Então, só falar com eles aí da New Quality. O Thiago, ele era, assim, tipo, artilheiro, assim, sabe? O cara que jogava futebol, era o melhor do time, não é? Você não, joga ainda? Não era tanto, assim, não. Era, ele tá sendo modesto. Não. Você joga futebol ainda? Eu jogo agora, tava com 3 anos que eu não jogava. Sério?
Agora, Trabalhando muito, uns né? amigos lá de Passagem Funda, que é outra localidade, foram lá no meu irmão jogar bola e eles me ligaram e eu fui lá jogar com eles. Agora eu acompanho o meu filho, que gosta legal. Quantos anos ele tem? Tem 9, o Que João massa. Benício. Então ele gosta, vive 24 horas, quando não está estudando, é jogando bola, né? Então eu acompanho ele hoje. Que legal. As pernas não aguentam mais não, já, como outrora. Por falar em futebol e esporte, você pensa em alguma coisa lá no município em relação a isso? Sim, nós tivemos, desde o meu primeiro ano, eu construí, primeiro se preocupar com a questão de estrutura. Né? Nós construímos a Areninha no Distrito sim. Ideal, nós construímos a Areninha, agora um complexo esportivo no Conjunto Coab, a gente construiu algumas quadras de areia, e para tentar estruturar, né? Até porque eu peguei desses 3 anos e meio, 2 anos e meio foi com pandemia. Então, os jogos de várias modalidades estavam parados e como você falou aqui, você sabe o quanto que eu gosto de esporte também, e ficou parado, a gente não podia fazer eventos. Então, eu procurei melhorar a infraestrutura. Só tem uma coisa que eu queria ainda daqui para o ano que vem, eu estou trabalhando para isso, que eu queria que eu pudesse fazer, que é a reforma do estádio municipal. Ah, legal. Porque o estádio municipal Mestre João, porque o estádio foi embargado antes da minha gestão, houve um recurso para lá, gastaram indevidamente, não gastaram na verdade, tiraram, aí houve uma denúncia na época, de um vereador da época, e a Justiça embargou, o Ministério Público entrou com ação judicial, embargou o estádio e até agora ainda está em processo judicial. E eu estou tentando, já fiz um projeto, estou tentando aí, junto aí ao Estado, um MAP para que eu possa fazer essa reforma. Tomara que dê certo. Isso aí a população vai gostar demais. E aí os eventos voltaram, né? Depois que acabou a pandemia, sim. Os campeonatos, principalmente de futsal, que Aracoiaba tem uma coisa muito grande pelo futsal. É verdade, né? Então, isso continua. E aí a gente fez não só da questão do campeonato adulto. Nós fizemos das mulheres, tem o futsal feminino, né? Tem o das crianças, sub-17, sub-20. Então, tudo isso a gente procura fazer. E outras modalidades também, basquete, vôlei, a gente faz muitas artes marciais, que hoje tá muito presente no município. Mas o futebol lá é famoso há muito tempo, viu? Para vocês terem ideia, meus pais que são casados há 42 anos, minha mãe conheceu meu pai lá em Aracoiaba porque ele veio aqui de Fortaleza, foi para lá para jogar futebol, olha aí. E aí deu namoro, casou até hoje, né? Então, assim, realmente que você continue, né, dando oportunidade para acontecer esses eventos, seja do futebol ou não, mas que leve realmente e levante a bandeira do esporte. Wesley, já que você ainda torce Botafogo... torce Botafogo. Gente, tá bem, né? Agora tá bem, né? Rapaz, depois de tanto tempo, tristeza. Na época fazia muito sucesso o Túlio Maravilha, né? Era. Naquela época era o Túlio Maravilha, Donizete. Caramba, e era bom. Foi também a única vez que a gente foi campeão. Mas hoje tá em primeiro, né? O Botafogo, depois de muitos anos. Mudar de assunto, né? Wesley, e aí? Olha, prefeito, dizer da nossa felicidade, né, de você estar aqui. Eu tenho acompanhado muito as redes sociais e tenho acompanhado bastante. E eu fui uma pessoa que fui sem conhecer o Thiago para Aracoiaba, porque eu precisava ver mudanças. E quando mexe com a nossa família, vocês falaram que de filhos, né? Eu falo de família, né? Então minha mãe veio muito jovem de Aracoiaba. Minha mãe ainda sonha em retornar para Aracoiaba para terminar a sua vida lá, né? Ela sempre falou, precisamos comprar uma casa em Aracoiaba, precisamos continuar vivendo, porque ela é apaixonada. Então, jamais a gente deixaria de cobrar o que é direito do povo. Verdade. E principalmente quando nós temos familiares lá. Mas o que me chama muita atenção aqui em Fortaleza, eu militei muito na área da juventude e cultura, né? O município também
pleiteou algumas ações, a Lei Aldir Blanc, Sim. tá vindo aí a Paulo Gustavo, né, a nível nacional, e com essas expectativas e os futuros que a gestão quer investir em ações culturais de juventude. O Wesley, só para um parêntese aqui, o Wesley passou o tempo todinho lá, eu sei disso. Eu já agradeci a ele, mas eu estou agradecendo aqui porque ele militou mesmo eu tô por sabendo, mim lá. Eu tô sabendo. Foi, mas ele não é suspeito para falar, não. Ele foi sem ter verdade. nada Nem em troca conhecia, meu. verdade. Pelo nem direito das conhecia. pessoas. Eu acreditava na mudança, né? Por ser jovem, acompanhar. E eu tive o prazer de conhecê-lo lá. Né? Então, muito obrigado, Wesley. E respondendo a sua pergunta, eu fiquei muito feliz com essas leis que vieram trazer recursos para a cultura. Por quê? Porque a gente sabe que é muito pequeno o investimento em cultura no nosso país. Né? Os municípios, já que o Wesley, e principalmente os pequenos, eles não têm condições de investir o que deve ser investido em cultura. Então, a gente depende muito das parcerias com os outros governos, com as outras esferas. Falo aqui Estado e União. A União, através desses programas, no caso, a Lei Aldir Blanc, que foi bem utilizada, mas no primeiro ano foi um pouco sem levar ao conhecimento dos municípios tudo que poderia, até pela extensão, foi muito rápido, foi mais para a questão da pandemia, né, para poder trazer um auxílio para aquelas pessoas que trabalham com cultura. Mas agora, com a Lei Paulo Gustavo, mas foi importante a época, né, para que pudesse vir esse auxílio. Mas a Paulo Gustavo agora tem todo um plano de trabalho que tem que ser inserido, né? Nós estamos cumprindo com as etapas que a lei... Isso. Então, eu digo para você porque, de forma, com propriedade, eu tenho as reuniões com as pessoas, com as setoriais, no caso da cultura, e há um acompanhamento por mim, também nessa questão. Então, nós teremos aí agora, principalmente a lei agora Paulo Gustavo, ela é mais para a questão visual, né? Audiovisual. Sim. Isso. Só que ela tem exceções. Uma parte pode ser para outros investimentos. Então, nós iremos mesclar para que a gente possa trazer mais setores da cultura serem beneficiados. Está tendo todo um estudo, foi convocado uma audiência pública para que as pessoas pudessem opinar, né, para que o plano de trabalho, claro que não tem como agradar a todos, né, mas pelo menos procurar minimizar um pouco e investir realmente naquilo que é necessário. Bacana. Agora explica Aracoiaba, terra do jeans. Que slogan é esse? Como é que é isso? Eu já imagino um monte de emprego. Isso, Aracoiaba hoje, Jaque, é o polo do jeans na região do Maciço de Baturité. Desde a gestão de Marilene Campelo foi que começou. Da minha mãe, foi. Ela recebeu algumas pessoas, alguns empresários na época que queriam montar essas... hoje é chamado de oficina. Né? Antigamente eram chamadas de facções. Devido, né, hoje é chamado de oficina. Né? Então, essas oficinas... Bem melhor mesmo. Essas oficinas, elas estão muito mais estruturadas. Gera muito emprego. Então, começou lá atrás. Houve um apoio da prefeitura para que tivesse esse início com questão de recursos mesmo que foram aí destinados para que as pessoas começassem. Na época, começaram devagar. Hoje tem empresário que emprega 200 pessoas. Todo mundo de Aracoiaba 150 mesmo. Pessoas. Todos, sim, de Aracoiaba. Funciona lá, e a maioria, né? Claro que, eventualmente, durante esses anos agora, foi morar alguém em Aracoiaba que colocou uma oficina, né? Mas é muito pouco. A maioria realmente é de Aracoiaba. Então, nós temos lá hoje, de forma direta e indireta, nós temos aí gera aí de 1.500 a 1.700 empregos. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Caramba! Tudo isso. Então, isso é muito importante também para a cidade, porque gera renda, né? E inclusive, a gente estimula muito. Nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Poucos municípios têm com essa nomenclatura. Nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para dar todo o suporte, até para a questão da abertura de microempresas. Que massa, né? bacana. Nós temos... É inovador, né? Tem todo um trabalho que é feito lá de assessoria. Né? Nós temos um local lá que é perto ali de onde vai ali para sua família. Né? Ali em frente a Pedro Guedes, que é a antiga Senec, ali em frente. Né? Então, tem um escritório lá da prefeitura que dá todo o suporte, né? As microempresas e tudo, para abertura também, crédito. A gente tem uma parceria com o Estado para que a gente possa gerar crédito também lá. Então, é bem bacana. E a gente apoia muito. Até teve aquele Ceará Fashion. Sim, na Praia de Iracema. Isso, ano passado, o município de Aracoiaba participou, né? E as mulheres estiveram lá, né? Tiveram lá, tem a questão do jeans, que é o principal, né? Mas eles fazem outras atividades também, não só o jeans. Mas, Thiago, eu acho que você também modificou muito a questão da saúde, né? Você trouxe muita melhoria mesmo para Aracoiaba. Eu queria que você falasse um pouco para a gente também. O principal foi estruturar o hospital e a UPA. A UPA nós fizemos, a sala vermelha, ela estava, era um buraco, era uma cratera, nós equipamos a sala vermelha, reconstruímos, reformamos a UPA. E no hospital, já que o principal foi, além de fazer algumas reformas, foi a questão que precisa ainda aumentar. O hospital ele precisa de uma infraestrutura maior. Nós temos aí um MAP para que a gente melhore a questão do hospital, de fazer uma reforma realmente grande. Mas hoje o principal foi a instalação de 10 UTIs no município de Aracoiaba. 10? 10 UTIs. Eu acho que Aracoiaba foi um dos únicos municípios que os hospitais de campanha que a gente viu na pandemia. O que foi que aconteceu em Aracoiaba? Houve a montagem de um hospital de campanha lá, porque eu tinha uma infraestrutura já no hospital. Consegui uma usina de oxigênio, na época também teve um pouco de falta de oxigênio. Consegui uma usina e preparei a infraestrutura lá. O governo do estado deu o apoio, montou um hospital de campanha e eu não deixei no final, essa tenda no final, quando acabou a segunda onda, o estado desmontou, porém os equipamentos eu não deixei trazer. Os equipamentos eu reformei uma ala atrás do hospital e levei esses equipamentos para que a gente pudesse aí, na época, o que foi da parte administrativa, transformar UTI Covid, que era na época era UTI Covid, para UTI clínica. Então isso teve um processo administrativo, fui lutar, o município no início é quem arca com tudo, mas eu não deixei os equipamentos saírem. E hoje nós temos instalado no município 10 UTIs que servem a toda a região do Maciço de Baturité. Caramba, que diferencial, viu? Parabéns, viu, Thiago? Fico muito feliz de você ter levado assim, tanto diferencial realmente para Aracoiaba em pouco tempo, né? Imagina se você tivesse 8 anos, né? Então, assim, você imaginava, antes de imaginar ser prefeito, assim, que você poderia fazer uma diferença tão grande no município? Não, eu sempre gostei de política, né? Sempre gostei de apoiar, mas eu também me capacitei. Então, no dia que eu tivesse uma oportunidade, eu me capacitei pela minha profissão também, né? Tive a oportunidade de fazer, além de direito, fazer gestão pública, me especializei em direito administrativo, é uma área que eu gosto. Que tem que entender mesmo, então, né? quando eu tive a oportunidade... Quando eu tive a oportunidade, eu tinha que saber o que eu estava fazendo. Então, eu acho e considero que a qualificação para você assumir determinados cargos é uma premissa básica, deve ser. Então, eu me qualifiquei para isso e, claro, tem muita coisa ainda, eu aprendo algo todo dia e a gente vive dessa forma e eu vou sempre querer aprender ainda mais. Eu não sei de nada. Eu procuro a cada dia aprender alguma coisa. Wesley, muito obrigada, meu amigo. Você quer fazer a última pergunta? Alguma consideração final? Agradecer, Jaque Lima, o programa Vim Te Cobrar. Tô lembrando aqui do último programa. Vim Te Cobrar, que já é sucesso, né?
na cidade de Fortaleza, os vereadores já passaram por aqui, deputados federais, agora entramos aí no interior. Então segue lá nossa página no Instagram, Vim Te Cobrar, manda as perguntas, manda sugestões de nomes, que com certeza a Jaque vai convidar aqui para a mesa e vai cobrar. Muito obrigado, Thiago, um abraço para todos os meus familiares de Aracoiaba que vão assistir, que vão compartilhar e tem compartilhado muito comigo o seu compromisso com a gestão e eu fico muito feliz, porque cuidar das pessoas é algo mais importante na vida pública. Eu também sou apaixonado por política, sei que a política ela pode transformar as vidas, né? Então que você continue tendo essa responsabilidade e continue com esse compromisso, porque é muito importante para a vida das pessoas. E mande um recado aí para todo mundo lá de Aracoiaba. Eu quero agradecer mais uma vez a todos a honra de estar hoje prefeito de Aracoiaba e quero dizer também que eu sinto muita responsabilidade, irei continuar trabalhando, eu sou um empregado da população. Quero agradecer, Jaque, a você pela oportunidade de estar aqui e o Wesley também, mandar um abraço para os familiares de vocês, tá certo? E para a minha querida e amada Aracoiaba e dizer que a minha patente é mais baixa, que passou o vereador de Fortaleza, deputado. A minha patente é mais baixa, mas eu quero aqui dizer que sempre é um prazer estar com vocês, tá certo? Estou à disposição e um abraço aí para a nossa querida e amada cidade de Aracoiaba, que eu já faço o convite aqui a vocês, que nas festividades do município, vocês já tem data a semana? Lá. Tu já sabe a semana normalmente é de 12 a 16, né? 11, 12 a 16. Vai ter um bolo de aniversário lá. A nossa companheira. Dia 13, eu vou comemorar meu aniversário em Aracoiaba. Queria mandar um beijo pra vocês aí de Aracoiaba, sabe que eu gosto demais. Toda vida que eu vou aí, que eu posto, é todo mundo dizendo, muito obrigada. De verdade, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Nós adoramos, nós cobramos e ele falou tudo. Gostou? Com certeza. Você entrou em temas polêmicos aqui, né? É isso mesmo. Mas foi tão leve, foi de boa, né? Então, você que está em casa, muito obrigada também. Queria agradecer mais uma vez a New Quality, representante oficial dos móveis escolares Movesco aqui no estado do Ceará. Quer ver qual político aqui? Um prefeito, um vereador, enfim, você aí que sabe, manda aí pra gente através desse telefone aqui, que na próxima semana, quem sabe, eu estarei aqui juntamente com o Wesley fazendo aquelas perguntas pra ele ou ela, né? Então, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Vim Te Cobrar. Oferecimento New Quality, representante exclusivo dos móveis escolares Movesco no Ceará.